o bônus e o ônus da gestão, né? E saber lidar com esses momentos difíceis é algo que a gente só aprende na prática, infelizmente, né? A gente vai trabalhando, como você falou, cada experiência a gente vai aprendendo um pouquinho, mas tem coisas que a escola, nenhuma faculdade ensina, né? Como a gente realmente passar certas situações, a gente vai aprendendo realmente no dia a dia. É porque verdade, é uma coisa que é de gente para gente, né, Tibério? Não tem como. Isso. É só a prática mesmo que vai trazer essa experiência. E o quanto a gente também se coloca muito no lugar do outro, né? Porque, de fato, é uma coisa de gente para gente. Não tem muito... Mas pode continuar. Não, foi legal vocês tocarem nesse assunto, porque aí, se vocês me permitem, eu já queria linkar também aqui, fazer uma pausa para a gente linkar num outro tema que é super importante, tá? Que a gente hoje tem, né, dentro das nossas empresas, né, de qualquer estrutura, você tem pessoas que são de gerações diferentes. Então, eu venho de uma geração em que eu aprendi a construir degrau por degrau e subindo cadeira por cadeira, entendendo que eu tinha que entregar resultados consolidados, eu tinha que ter a experiência, eu tinha que errar para poder aprender com os erros, eu tinha que buscar conhecimento para sempre galgar a próxima cadeira, né? E hoje eu vejo, assim, grande conflito, né, nas empresas, de você conseguir contornar, por exemplo, conflitos que a gente tem com as novas gerações, que são super aceleradas. Isso, você tem um problema de imediatismo, né, nas novas gerações. Exatamente. Que a gente tem que ter muito jogo de cintura para saber conduzir isso, né? De que maneira... Cara, a tecnologia, a informação está na palma da mão, tudo acontece muito rápido e as novas gerações, elas foram se acostumando com isso. E, às vezes, acham que na carreira as coisas também vão acontecer de maneira acelerada. Por isso que a gente vê muita gente, às vezes, frustrada, porque não consegue dar o próximo passo. E aí, quando você vai conversar com uma pessoa, mas você está há quanto tempo lá? Eu estou há 3 meses. 3 meses? Peraí, cara, tu está começando agora. Agora tu passou pela experiência, agora tu já está olhando para a próxima cadeira. Claro que você tem que olhar, você tem que sempre almejar a próxima, mas precisa entender que as etapas de construção são importantes, para que quando você conseguir chegar na próxima cadeira que você sentar nela, você esteja pronto para ela. Na verdade, ninguém está pronto 100%, mas que você tenha ali, pelo menos, construído um bom alicerce, para que você possa, né, sentar na cadeira e permanecer nela também e entregar bons resultados nela. Então, isso que você falou, Pérez, eu acho fundamental, sabe? A gente, como RH, né, e RH está muito próximo da gestão, né, e a gente fica trocando nossas dificuldades de reter talentos, e quando a gente vê realmente, você falando da sua carreira, né, e uma fala que você falou foi exatamente isso, eu estava aprendendo funções que iam me ajudar a chegar ao próximo passo. Né? Mas você, na primeira experiência, ficou 7 anos, né? Aprendendo tudo que a empresa podia lhe oferecer, numa disposição e com muita vontade de querer crescer, né? De estar dentro do mercado de trabalho. Mas, de fato, hoje a gente tem essas dificuldades mesmo. As pessoas querem tudo muito imediato, muito rápido, né? E, às vezes, a empresa realmente não consegue atender as expectativas desse imediatismo. Né? Porque o Tibério, que está conversando com a gente hoje, não aprendeu tudo isso da noite para o dia, em 3 meses. Né? Teve que passar por muitas experiências para poder se preparar e estar pronto para dar o próximo passo. Né? E a geração hoje é muito nisso. Né? Eu estou aqui como assistente, mas eu já vi ali que não tem para onde eu crescer. Eu estou aqui há 3 meses, mas já estou analisando aqui a empresa. Acho que eu não tenho para onde crescer, eu já quero ir para outra. E não dão tempo ao processo, né, de construção, de criar uma carreira, criar relacionamentos. São tantas coisas, né, que a gente precisa analisar, e, de fato, hoje, as redes sociais, tudo muito rápido, não tem favorecido eles até essa calma, né, de saber plantar para poder colher. Exatamente. Perfeito, e aí você acaba não tendo tempo, uma das coisas também que o Tibério falou aqui, que eu achei muito interessante, foi ele olhava para o cenário e ele começava a enxergar as possibilidades de atuação. Eu fui contratado para ser conferente, mas eu via que eu poderia melhorar um processo aqui, que ia impactar na minha operação. Eu vi que se a gente conseguisse movimentar, a gente ia ganhar tempo. Você não ter essa limitação, você enxergar essas possibilidades, você montar isso em um projeto, você apresentar. Então, tudo isso vai te preparando para essa cadeira futura. E isso requer tempo, de fato, né?
Então, por isso, Tibério, que a gente tem esse cuidado de trazer sempre profissionais que já estão lá e a gente tem esse cuidado de apresentar a trajetória desse profissional para que as pessoas entendam que tem um caminho, tá? Você não... com 18 anos eu quero ser um gestor de uma grande multinacional. Desse salto. Não existe, foi um processo em que você foi escalonando, e por isso que a gente tem esse cuidado de trazer profissionais que já estão lá, porém, apresentar essa trajetória para nos encorajar, né? Encorajar também quem está nos ouvindo aí. Perfeito, Josi. É exatamente isso, porque por mais que você invista nas competências técnicas, ou seja, se a sua família permite isso, que você estude, faça pós-graduação, faça cursos, enfim, por mais que você tenha acesso a todas essas coisas e você consiga estudar nas melhores universidades, ainda vai faltar o chão de fábrica, ainda vai faltar o corpo a corpo, porque uma coisa é você estudar a teoria, outra coisa é você viver a prática, e claro que as duas são super importantes e por isso que elas se completam. Então, por mais que você tenha um bom currículo, uma boa formação, para você ser um gestor, você vai ter que ter o corpo a corpo, você vai ter que ter, de fato, a experiência de estar ali, passando por etapas, você vai passar na mão de gestores completamente diferentes, então, vão ter gestores que vão te ensinar muita coisa do que você vai querer copiar, e vão ter gestores que vão te ensinar como não ser também, então faz parte do processo de aprendizagem. Eu costumo dizer, gente, eu uso sempre uma analogia, né, de que cada ser humano, como profissional, ele tem uma mochilinha aqui nas costas, você anda com a mochilinha, e cada experiência que você vai vivenciando, você vai colocando coisas dentro dessa mochilinha. Naturalmente, você vai colocar coisas boas e coisas ruins nessa mochila. Então, isso você vai carregar com você para as próximas experiências na sua vida. Exatamente. Mas é sempre bom você ter aquele autoconhecimento, você saber quem você é, e você começar a separar também de dentro dessa mochila coisas que não fazem mais parte de você no próximo degrau. Ou seja, tem coisas que você colocou na sua mochila que na sua próxima experiência você vai precisar esquecer delas também, né? Que são, às vezes, questões culturais. Às vezes você está numa empresa que o ambiente é super acirrado, sabe? As pessoas não se dão bem, é sempre aquele ambiente tóxico, né? Essa palavra está muito em evidência. Então, cara, às vezes aí você vai para uma próxima experiência que você chega lá, a vibe é completamente diferente, as pessoas se dão bem. Então, cuidado para que você não esteja enraizado na cultura da empresa anterior e você chega lá e começa a tumultuar o ambiente, ser tóxico naquele ambiente. Aí é o momento que você precisa tirar algumas coisas da sua mochila. E em alguns feedbacks que eu dei para algumas pessoas que estavam sobre a minha liderança, eu justamente utilizei essa metáfora, essa analogia, para poder lembrar elas que, olha, isso daí está muito enraizado em você de experiências suas anteriores. Esquece isso daí, cara. Né? Não, você está muito travado, você está com a mentalidade de que, tipo, eu não vou ajudar o outro cara porque se eu ajudar ele, amanhã ele vai estar no meu lugar. Tem gente que pensa assim. E por quê? Porque realmente na empresa que ele trabalhou antes era assim. Ele ensinava para a pessoa e daqui a pouco o cara estava no lugar dele. Então, não foi feito um trabalho de desenvolvimento correto com relação à empresa anterior. Então, tem que fazer esse trabalho também junto com eles. É verdade. Okay? E aí, a gente está tendo muita interação hoje no NetChat, muita gente falando que trabalhou com você, que acha você... tive a honra de trabalhar com o Tibério na Amazon, o Rafa Sem Fronteiras colocou aqui. Ele me incentivou a absorver tudo dentro daquela multinacional e que me indicou os estudos de Data Analyst Power BI. O Jordão coloca aqui o melhor gestor, né? E o Edson colocou aqui uma pergunta para você, Edson Barbosa. Como foi suas tomadas de decisão de deixar uma empresa para outra? O que te move a arriscar o melhor em uma cultura, cargo ou segmento, às vezes diferente do habitual, que você já tem a expertise? Edson, obrigado pela pergunta, tá? Bem capciosa, viu? Pergunta. Com a sua pergunta, eu vou até deixar aqui mais uma dica para as pessoas, tá? A gente, muitas vezes, a gente pode ser muito seduzido, às vezes, por um salário que é oferecido, né? Que brilha no olho, que dá aquela tremida na perna, assim, poxa, isso aqui vai fazer a diferença para mim. Mas procure sempre conhecer a cultura da empresa,
a história dela, verifica se você conhece alguém que já trabalhou lá ou conhece alguém que trabalhou, para você conhecer o ambiente, se faz sentido para você, se a cultura daquela empresa tem conexão com as coisas que você acredita, né? Se nessa companhia, de fato, você vai chegar para ser apenas mais um, ou se a companhia ela está apostando em você para ser uma pessoa que vai chegar para somar, para construir coisas novas. Eu acho que Edson e as outras pessoas, acho que é muito nessa linha. Quando um projeto é apresentado para mim, e isso eu sou muito feliz com isso, porque eu recebi assim, muitos convites durante a minha carreira, e alguns eu não aceitei, logicamente, porque eu via que não fazia sentido, né, conexão, e os que eu aceitei porque não foi só pela questão financeira. Eu já tive casos em que eu aceitei proposta em que eu fui para ganhar menos do que o que eu ganhava, que é o próximo capítulo, depois da Brasil Queria, eu vou contar para vocês sobre isso. Eu fui ganhando menos do que o que eu ganhava, mas porque eu tinha um propósito, eu sabia onde eu podia chegar lá. Né? Então, o Edson, a análise sempre é isso. Você olhar apenas para o salário pode ser uma grande armadilha. Eu acho que você tem que conhecer a cultura da empresa, se tem conexão com você, se você conhece pessoas que trabalharam lá, e escute essas pessoas, tenta entender com elas como é que é o ambiente de trabalho, quem vai ser o seu gestor, se você tiver alguém que conheça, para você saber se chegando lá vai ser alguém que vai acrescentar na sua carreira, se vai ser um lugar que você vai ter espaço para, de fato, você desenvolver um trabalho, né, e chegar e somar, aprender, mas também contribuir. Eu acho que é a soma de todas essas coisas que faz com que você consiga tomar essa decisão de maneira segura, né, porque você vai diminuindo a probabilidade de acabar tomando a decisão errada, tá? Exatamente. Você tem um plano de carreira, né, Tibérios? Eu acho que quando a gente tem um plano de carreira, como você falou que vai contar o seu próximo passo aí da carreira, a gente sabe onde quer chegar e sabe o que faz sentido para a gente, né? O que no caminho vai agregar e vai me deixar mais próximo ao objetivo que eu quero realmente no meu plano de carreira. E o que a gente vê muito hoje é que as pessoas não constroem um plano de carreira claro, sabe, Tibérios? Às vezes, realmente, o que as pessoas acabam focando muito na questão salarial, né? Mas a gente sabe que hoje, muitas das pessoas que pedem demissão dos lugares, muito o clima, relacionamento com o gestor, né? E não sempre só pela questão salarial e benefícios, né? Isso fica aí nos últimos lugares. O que pesa mesmo é justamente isso que você colocou, a cultura da empresa, o clima que você trabalha, a autonomia, né? Então, tudo isso é muito importante para você tomar a decisão de dar o próximo passo na sua carreira e saber, de fato, onde você quer chegar. Né? Eu também já tive essa experiência, de abrir mão de um lugar que me dava muita zona de conforto, mas não me dava mais aprendizado. Né? E quando eu recebi uma proposta de um novo desafio, eu falei, aqui eu vou aprender. Aqui eu vou sair da minha zona de conforto. E isso me moveu a dar um próximo passo. Né? Então, eu acho que é muito o que é que você deseja, o que é que lhe move, qual é a sua motivação atual, né, na sua carreira. É isso aí, bacana. E vou colocar mais uma dica sobre isso, tá? Eu uso muito essa estratégia, é uma estratégia pessoal, isso não tem livros, não tem nenhum estudo, é muito mais feeling meu, mas eu sempre uso um período de 2 anos para você saber se você vai conseguir construir uma carreira dentro daquela empresa ou não. Sabe, eu vejo colegas que estão há 5, 6 anos na mesma função. Tudo bem que às vezes são pessoas que gostam de uma certa estabilidade, né? Gostam, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas isso foi algo que para mim nunca... Eu sempre fui muito inquieto, eu sempre fui me desafiando a buscar o próximo degrau, a estudar e saber o que é que eu precisava aprender, desenvolver para estar nesse próximo degrau. Né? Então, eu deixo a dica aqui para os meus colegas. 2 anos, se em 2 anos o teu gestor ele não apresentou para você um planejamento de carreira, para que você esteja sendo preparado para o próximo degrau, né? Se você não vê as pessoas se movimentando, se outras pessoas estão sendo buscadas no mercado para subir para essas cadeiras que seriam suas, cara, talvez seja o momento de você começar a olhar, né, novos ares, ou seja, começar a olhar para o mercado e faça uma construção, de repente com o seu gestor, né, tenta conversar com ele e entender, olha, surgiu uma vaga, eu não fui lembrado para a vaga, o que é que falta em mim para que eu possa subir para essa próxima cadeira? Então, hoje existem técnicas para isso, né? A gente tem o famoso PDI, que é um plano de desenvolvimento individual,
Que aí você vai traçar com a pessoa um plano de curto, de médio e de longo prazo, em que a pessoa vai, basicamente, você faz uma entrevista com o seu liderado e diz, olha, onde é que você se enxerga daqui a 1 ano, e daqui a 5 anos, e daqui a 10 anos, onde é que você quer chegar? E através daquilo ali, você apresenta para ele, né, quais são os cursos, as capacitações e quais são as funções que ele deve construir para que ele possa, né, chegar onde ele se imagina daqui a 5, daqui a 10 anos. Então, é importante também ter esse PDI, tá? Façam isso. Muito legal. Gente, isso que o Tibério falou é muito importante. Não tem problema nenhum, né? Você tem um compromisso com a sua carreira, tá? Eu acredito também, de fato, não tem nos livros, não tem aí, né, Tibério? Mas eu achei uma dica muito interessante, por quê? Porque você respeitou o processo de maturação dentro daquela empresa, né? Não foi aquele imediatismo, 2 anos, legal, você avalia se realmente aqui a sua estadia, a sua permanência dentro daquela empresa vai fazer sentido para a sua carreira, porque a gente entende que você tem um planejamento, né, de carreira, e aí você entende se há esse alinhamento ou não. Tá? E aí, mas isso também precisa estar muito bem claro na sua cabeça. Aonde eu quero chegar? Se der prazo, né? A médio mesmo, né? Longo, às vezes demora um pouco, às vezes a gente vai se perdendo no caminho, mas daqui a 1 ano eu quero, sei lá, quero aprender isso, daqui a 1 ano eu quero a função X ou Y ou Z, enfim, vai se dando esses planos, esses prazos e vai trabalhando em prol deles. Aí quando chegar, né, no término desse prazo que você se deu, você vai lá com o seu gestor e você avalia. E não tem problema nenhum você ver isso com o seu gestor, porque existe um compromisso interno com a sua carreira, né?